Quando você olha muito tempo para um abismo, o abismo olha novamente para você. Essa é uma frase do Nietzsche com diversas implicações e explicações. Além dessa frase, eu vou trazer outra, dessa vez do Anthony Hobbes, no livro O Leviatã, que é uma clássica, uma máxima que diz: o homem é o lobo do homem. Antes de eu explicar por que essas duas frases tão complexas têm um contexto dentro desse filme que eu vou criticar, eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo se você gosta de conteúdo de suspense e terror e compartilhe com seus amigos que vocês acham que estão à beira de um abismo. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e hoje eu vou fazer a crítica do filme A Casa Sombria, da Jennifer Ho, filme esse que eu estava com muita expectativa. Mas o que conta esse filme? Aqui a gente vai conhecer a personagem da Beth, interpretada pela Jennifer Ho, que logo no início do filme a gente descobre que está passando por um processo de trauma, de luto muito pesado, porque seu marido, o Owen, acabou de cometer suicídio na casa de lago deles. Então ela está em todo esse momento das lembranças, das memórias, não entendendo muito bem o porquê ele se matou, sendo que anteriormente ele parecia ser uma pessoa muito feliz, e ela fica em todo esse momento, em toda essa turbilhão de tristeza que quase a afoga, e ela toma uma decisão um pouco peculiar. Ela decide continuar morando na casa do lago, que é a casa onde ele se suicidou, na verdade não a casa, ele se suicidou no lago em um barco, mas é o lugar que ele estava por último vivo, e também é o lugar que os dois mantiveram essa história de amor tão curta, mas ao mesmo tempo tão intensa. E logo a gente vai perceber que esse filme tem tons mais sombrios, porque uma presença começa a se aproximar da casa, essa presença que a Beth imagina que seja do Owen, e essa presença cada vez mais se torna incômoda, a ponto de parecer ser algo não tão benéfico quanto ela imagina. Essa é a sinopse principal do filme. Claramente a gente vai ver um filme de casa assombrada, de sobrenatural, mas esse filme ele é muito além disso. Eu não gosto muito da ideia de fazer finais explicados, porque eu acho que é meio arrogante da minha parte dizer que eu entendi o filme a ponto de explicá-los para vocês. Eu vou falar para vocês qual foi a minha ótica desse filme na segunda parte do vídeo. Em primeira mão, eu vou falar sobre o filme em si. Aqui o filme pode ser dividido em duas partes, ao meu ver. A primeira parte ela é meio parada, é meio lenta, tem poucos personagens, afinal a história se passa praticamente inteira com a Jennifer Ho, que é a personagem da Beth. Aqui também não tem muitas coisas acontecendo e a gente apenas vai juntando esse quebra-cabeças, que é a relação que os dois tinham e também o motivo dele ter se suicidado da forma que se suicidou. Mas ao mesmo tempo, a atuação perfeita de Jennifer Ho consegue fazer com que essa primeira parte não seja tão arrastada, seja muito interessante e traga o impacto necessário. Eu, pelo menos, consegui sentir o luto que ela estava sentindo, toda essa tristeza e passando por todos os processos do luto, desde a negação, a barganha e até mesmo os momentos que ela não confia na sua própria sanidade. Logo na segunda parte do filme, que é onde começa a ser inserido o elemento sobrenatural, aí ele tem um pouco de susto, ele é muito bem construído, e nesse momento que a parte técnica do filme é tão bem construída, porque o cenário em si, a Casa do Lago, é um segundo personagem que conversa a todo momento com a personagem da Beth. Então a gente percebe que as paredes se movimentam, a construção da casa se movimenta, é quase como se realmente o seu esposo estivesse junto com ela em cada viga daquela casa, em cada porcelana, em cada pedaço, em cada barulho. Então toda essa inserção faz com que o filme seja realmente sombrio e essa casa seja de fato isso. No trailer já dá uma antecedência do que pode ocorrer, porque a Jennifer começa a ter acesso a uma segunda casa de lago, e essa casa que está do outro lado do lago que ela mora é exatamente a mesma em que ela está, só que tudo virado ao contrário. E aí que começa toda a viagem do filme, e se você não ouviu, eu peço que você veja, tire suas próprias conclusões e depois volte para essa segunda parte, que é onde eu vou comentar sobre o Hobbes, sobre Nietzsche e também sobre a magia desse filme, magia essa que é um pouco triste de certa forma. Aqui eu acho que ele pode ser visto de duas maneiras. Da maneira um pouco mais lúdica e um pouco mais sobrenatural e da maneira realista. Da maneira mais lúdica, se assim eu posso dizer, a gente descobre que a Beth, antes do suicídio do seu esposo, já tinha passado por um acidente de quase morte em uma batida de carro. Nesse acidente ela quase morreu, ficou na UTI e é aí que vem o tom do filme, porque nesse momento, pelo que eu entendi, ela entrou num limbo, onde ela ficou entre a vida e a morte e meio que conversou com algumas entidades que estavam do outro lado.
Quando ela retorna à sua vida normal, essas entidades acompanham não ela, mas o seu esposo, porque de certa forma era para ela ter morrido naquele momento. A Beth fica em todas as circunstâncias achando que o seu esposo é quem está se mostrando dentro da casa, com a movimentação, com o barulho, com as músicas que tocam de madrugada, só que logo na parte final do filme, essa entidade se revela como não sendo seu esposo, e sim a entidade que ficou no seu acidente. A forma que essa entidade conversou com o Owen foi tentando ludibriá-lo, tentando mexer com a cabeça dele para que ele matasse a Beth. Como ele a amava tanto, ele decidiu matar outras mulheres muito parecidas com ela. Por isso que tem o caseiro que conta que em determinado momento do filme acabou encontrando ele com uma mulher que parecia muito com a Beth, e por isso também que ela tem aquelas visões das mulheres que se jogam naquele penhasco na beira do lago e ela não sabe para onde vão exatamente. Essa parte dá a entender que o Owen matava outras mulheres para acabar com esse impulso que era matar ela. Na parte final do filme, numa espécie de transe onde ela é tomada por essa entidade maligna, ela é acompanhada no mesmo barco onde o seu marido se suicidou, com a arma também, com um destino que parecia ser o mesmo. Só que logo no final ela decide lutar pela sua própria vida, lutar contra esse impulso maligno, e ela sobrevive saindo desse devaneio. Já na análise mais realista da trama, o que eu posso dizer é que essa obra inteira é uma história sobre como a gente trata com o luto e como a gente trata com as nossas próprias doenças mentais, que podem ser provenientes do luto também, dessa tristeza, dessa amargura. Quando Nietzsche fala que quando a gente olha para o abismo pode olhar para a gente de novo, eu acho que tem muito disso nesse filme, porque a todo momento a Beth, ao invés de se afastar de tudo que poderia fazer mal para ela com a morte do seu esposo, ela decide ficar ali observando o abismo a todo momento. E se você já ficou num lugar muito alto olhando para baixo, a sensação de vertigem chega e ela pode ser tão forte que você pode cair. E é o que está acontecendo com a Beth, ela fica cada vez mais se comiserando com as lembranças do seu esposo, trazendo todos esses sentimentos negativos para o próximo dela, até mesmo questionando por que ele se suicidou, se ela é culpada ou não, e ela fica ali nesse abismo se comiserando cada vez mais, e é aí que vem a frase do Hobbes: o homem é o lobo do homem, no sentido de que ela é a pessoa que pode destruir ela mesma. E no momento em que ela está no lago, é o momento em que ela realmente está na beira do abismo, ela está na sua completa depressão, sem saber para onde ir, com as memórias que ela está, com a tristeza que é tão grande, com esse vazio que é incomensurável. Só que ao ouvir o chamado da sua amiga que está à beira do lago, ela talvez pense que há algo além daquele lago, além daquela história de amor que ela viveu com o Owen, e um motivo para que ela sobreviva de fato. Acredito que esse filme vai ter diversas outras informações que você pode trazer para mim aí embaixo. Se você teve outra análise, escreva para mim. Se você achou que eu só falei bobagem, que eu trouxe Nietzsche e Hobbes aqui só à toa, pode escrever também, desde que seja de maneira educada, que a gente vai mantendo uma conversação. O importante é que A Casa Sombria não é um terror comum. É aquele terror que você termina de assistir e você leva ele para fora da sua casa, porque ele é muito complexo e tem muitas coisas que você pode tirar proveito dessa história. Então eu agradeço muito a atenção de vocês até esse momento e, como eu disse, vamos continuar esse papo aqui embaixo, que ele é muito interessante.